dólar vai continuar caindo em relação ao real? Chega a R$ 5? Fique agora com o Econews. O dólar vem caindo em relação ao real desde meados de abril. Depois de chegar perto a R$ 5,80 no fim de março, a moeda americana vem recuando para o nível de R$ 5,30 ou menos, ainda que com muitas oscilações. Segundo profissionais de mercado, essa tendência de fortalecimento da moeda brasileira com o sobe e desce deve predominar ao longo dos próximos meses até o fim do ano. Os motivos que estão provocando a queda do dólar aqui no Brasil são o aumento da taxa básica de juros, a Selic, a valorização de matérias-primas como minérios e grãos no mundo e o crescimento das exportações com a entrada de recursos estrangeiros no Brasil. Segundo economistas, esses três fatores devem continuar alimentando a recuperação do real até o fim do ano, mas essa tendência é ameaçada por três personagens que podem roubar a cena e injetar maior grau de incertezas no mercado de câmbio: o descontrole dos gastos do governo brasileiro, o aumento da inflação além do que o Banco Central prevê e o aumento dos juros nos Estados Unidos. Nossa expectativa é de que o dólar feche o ano ao redor de R$ 5, um cenário que a gente já tinha, aliás, há algum tempo. A principal componente para isso é a alta dos juros aqui. Em segundo lugar, a valorização das commodities e um terceiro componente é o saldo positivo na conta corrente, com o fluxo positivo de dólares, afirmou Lucas Maia, o estrategista de câmbio e juros na América Latina do BNP Paribas. Três motivos para o dólar continuar caindo. Primeiro, a alta de juros. A Selic começou a subir depois de 5 anos. Desde março, ela subiu de 2% para 3,5% e deve ir a 4,25% no próximo encontro do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que acontecerá em junho, e fechar o ano em 5,5%, segundo projeções de economistas de bancos. Juros mais altos aqui no Brasil atraem investidores estrangeiros mais especuladores que aplicam no mercado financeiro para ganhos de curto prazo. Quanto maior a diferença de juros do Brasil em relação a outros países, mais interessados eles ficam em vir para cá. Segundo, preço de commodities. As matérias-primas estão em alta, com valorização de metais, grãos, carnes, papel e celulose. O preço do minério de ferro, por exemplo, está perto de $200 por tonelada, um recorde histórico. A China é o maior comprador mundial desses produtos e está retomando com força o crescimento econômico, importando cada vez mais. E como o Brasil é grande exportador desses produtos, aproveita essa onda para faturar ainda mais dólares. Terceiro, a conta corrente positiva. A balança comercial, que é o saldo entre exportações e importações, teve o melhor saldo para abril da história, e o fluxo cambial acumulado no ano até abril está positivo em quase 13 bilhões de dólares. Com a entrada dos dólares de investidores em busca dos juros mais interessantes no mercado financeiro e das vendas de nossas exportadoras, como a Vale, CSN, Suzano e a Klabin, a oferta de moeda americana aumenta dentro do Brasil. E agora, três motivos que podem atrapalhar a queda do dólar. A trajetória de queda da moeda americana ante o real não será suave, afirmam os economistas. Isso porque há muitas incertezas ainda no Brasil relacionadas à política do governo. Veja a seguir o que pode atrapalhar a recuperação do real nos próximos meses. Primeiro, os gastos do governo. A dívida pública do Brasil já vem crescendo com força nos últimos anos, e isso preocupa os investidores. Afinal, quanto maior a dívida pública, maior o risco de um governo não pagar algum compromisso. É por isso que o Brasil não tem grau de investimento nas agências classificadoras de risco. Se as regras de limites de gastos não forem respeitadas e houver sinalização do presidente Jair Bolsonaro de que vai afrouxar o orçamento, o aplicador internacional pode simplesmente ir embora, mesmo que os juros no Brasil estejam mais interessantes. Segundo, a inflação descontrolada. Se a inflação continuar subindo e os agentes econômicos, os empresários, bancos, consumidores começarem a achar que os preços vão continuar avançando e superar as metas estabelecidas pelo Banco Central, isso também pode assustar os mercados. Ou seja, a chamada expectativa para a inflação já cria a própria inflação. E nesse caso, dizem os economistas que nem adianta o Banco Central elevar os juros, porque a situação já estará complicada. E por último, os juros americanos. Os juros nos Estados Unidos estão perto de zero, uma arma usada pelo governo americano para estimular a economia a sair da crise da pandemia. O problema para o Brasil é que quando os juros sobem por lá, isso atrai investidores a colocarem dinheiro no mercado de Wall Street. E para isso, tiram dinheiro dos mercados chamados emergentes. E o Brasil está nesse grupo.
A nossa sorte é que a alta dos juros americanos não deve começar antes de novembro. A matéria foi publicada por João José Oliveira, do site UOL, no dia 7 de maio de 2021. Muito obrigada por assistirem até aqui e até a próxima.